A natureza sempre muito sábia e de forma simples nos ensina como é a gente estar em ordem na nossa própria história de vida. Que lugar é esse que me deixa de coração leve, que faz perceber que o fluxo à minha volta acontece de uma forma sem esforço, sem desgaste e sem exigências de nenhuma das partes. Nesse vídeo eu vou trazer para você uma reflexão bem importante. Como é que você se sente ocupando lugares e papéis sociais na sua história de vida? Vamos refletir juntos. Não sei se existe um lugar ideal, mas certamente parece que é quase espontâneo a gente buscar, às vezes, uma postura mais confortável para sentar, uma maneira de se aproximar do outro que soe amistosa e a gente estabeleça um grau de conversa interessante, a maneira com que eu falo ou me retiro de determinados grupos. Então eu acho que dentro de uma reflexão maior sobre vida, papéis sociais, falar sobre lugar é falar sobretudo sobre uma sede humana que é fazer parte. Pertencimento, pelo olhar da constelação sistêmica familiar, é uma das ordens-chave para um fluxo amoroso acontecer nos relacionamentos humanos. Quando Beth Hellinger nos fala e chama a atenção de que ocupamos um lugar único no universo, e mais e principalmente dentro do seio familiar, a gente começa a abrir uma reflexão bem importante. Porque pertencer significa eu existo, existe um lugar único e singular para mim e dentro deste ponto onde eu me encontro, eu estabeleço uma relação com todos aqueles que vêm antes e os que virão depois. Cada um de nós certamente exerce múltiplos papéis na vida, não é mesmo? E aí a gente começa a entender que existe uma mobilidade, ou seja, eu não sou igual em cada um dos papéis e lugares que eu transito na minha história. E quando a gente está buscando um sentido existencial para este lugar onde eu me sinto dando e recebendo de uma forma saudável e equilibrada, a gente vai precisar entender melhor qual é esse sentido do pertencimento. O Bert Hellinger, quando ele nos apresenta as ordens do amor, ele traz como princípio-chave essa ideia de que todos têm um lugar. Ou seja, a história das origens familiares, ela vem de sucessão, geração a geração, até o ponto em que nós nascemos. E quando eu concebo que eu chego graças a várias e várias pessoas e histórias que ocorreram antes de mim, eu me assumo num primeiro lugar como pequena perante a minha história familiar. Todas essas gerações de pessoas que vieram antes de mim, eles têm um lugar hierárquico primeiro. Eu, que chego como descendente, venho depois. E nesta condição, o meu lugar perante este passado familiar, no qual eu olho para trás, eu assumo um lugar de pequena. E isso faz uma diferença enorme, porque a gente começa a dar uma voz de representatividade para a força da vida que chega até nós através da evolução da alma familiar. Quando eu me sinto, muitas vezes, numa postura de olhar com julgamento, de olhar com cobrança ou de olhar no sentido de desqualificar pessoas do passado ou atitudes e histórias do passado, eu estou fora do meu lugar. Ou seja, eu assumo uma voz de arrogância perante a tudo que veio antes de mim, o que me faz internamente até ter uma sensação de que eu sei melhor, eu já busquei caminhos terapêuticos de autoconhecimento e eu entendo muito mais do que vocês. E pode até ser que isso seja verdade, porém, para a gente fluir com mais leveza, é fundamental que a gente assuma este lugarzinho de
pequena perante toda a história que me antecede, menor do que todos aqueles que vieram antes, independente de terem sido pessoas bastante complexas, difíceis e que erraram muito nas suas histórias pessoais. A vida que eu recebo vem graças a tudo isso. Histórias difíceis, dramas, tragédias, histórias bonitas. Cada um tem os seus capítulos para honrar e olhar para trás, certamente. Mas, primeiro lugar, dentro desse ponto de equilíbrio que a gente busca, é eu reconhecer. Eu venho depois, eu sou pequena. E aí, para onde a gente olha? Primeiro, pai e mãe. Eles são grandes e nós que viemos na descendência somos frutos desta relação, nós somos pequenos perante pai e mãe. E quando eu celebro isso para valer, com sinceridade no meu coração, um fluxo começa a transbordar destas raízes familiares que me abastece de energia vital, de prana, de força e vitalidade para que eu possa sim ganhar esta corporidade, ganhar consciência, ganhar valores, tornar-me um ser que caminha e segue adiante na vida. Vocês percebem como é bonito esse movimento, né, da gente primeiro se colocar como semente para depois ganhar vida e então poder frutificar. E tem muita coisa, né, nisso tudo, porque tem muito mito da gente achar que de repente, por ser mãe, a gente precisa fazer sempre certo, a gente precisa ser impecável em NX sentidos, ou mesmo na relação afetiva, eu tô sempre olhando para o meu companheiro, buscando ser exatamente aquilo que ele busca numa relação afetiva, me tornar quase uma mulher super, né, mulher maravilha, para que eu possa então de fato ser vista. Isso tudo são elucubrações da nossa mente, isso tudo na verdade não faz um sentido real, porque nós temos um lugar único, cada um tem uma voz singular, cada um tem a sua marca pessoal, e o bonito da diversidade que é a existência humana é que a gente realmente valide a nossa autenticidade. Claro, a gente tem papéis, a gente sabe as responsabilidades que cada um desses lugares em que a gente atua nos exige, porém que a gente possa também fluir tudo isso de uma maneira mais leve, porque se a gente busca só o perfeito, o certinho, o adequado, a gente perde o mais bonito, que é a nossa espontaneidade, que é esse jeito de que simplesmente eu tô aprendendo junto com a vida, eu tô sendo impactada perante cada desafio que a vida me traz. Então, à medida em que a gente caminha e assume lugares e papéis na vida, a partir desse ponto que eu tô trazendo, eu acredito que fica mais leve. O sentido do existir, o quem eu sou e o propósito daquilo que eu vim fazer, parece que vai chegar mais fácil, que vai se manifestar mais fácil, porque se eu errar ou se isso mudar daqui a pouco, tá tudo bem, porque existe sabor, existe alma, existe apreciação de cada ponto da vida onde eu estou me colocando. Já que falei tanto sobre encontrar o seu lugar, eu queria fechar esse vídeo trazendo uma pequena metáfora sobre as experiências que eu tenho ao fazer trilhas na natureza. Isso é uma coisa que eu gosto muito, eu e meu companheiro, a gente com frequência faz viagens de peregrinação, caminhadas, e acontece sempre uma dinâmica muito peculiar e interessante. Tem dias, momentos em que de repente eu assumo a liderança de levar a guiança da trilha. Sabe, você tá bem fisicamente, aquele dia você tá se sentindo com energia, com força, com foco. Ótimo, vai lá, assume e faz o seu melhor. E em outras circunstâncias, às vezes, existe um cansaço, existe uma vontade de hoje me conduz, por favor, né? Eu quero ser guiada. E aí eu posso recuar e deixar que o outro exerça essa maestria, o que é tão bonito, porque é como se a gente passasse para o outro um bastão, a gente pudesse delegar e em outras horas assumir uma condução. E isso é super sentido da vida, né? Porque a gente vai em vários
momentos ter que lidar com essa múltipla posição perante os desafios que ocorrem no nosso cotidiano. E quanto mais a gente vai abrindo espaço para assumir a nossa inteireza, esteja na condição de receber e deixar que o outro lidere, ou estar na liderança, entregando e abrindo os horizontes da melhor maneira, eu acho que esse é o que preenche, é esse sentido que a gente busca. Olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história familiar e também olhar para o nosso presente, buscando essa inteireza. Onde eu estou, que eu possa dar a minha integridade, que eu possa dar o meu melhor. E eu acredito que certamente algo muito bom vai te preencher nessa condição. Agradeço pela sua atenção, deixe comentários e seguimos aqui em sintonia no canal. Namastê!